Quando entrar, gente. Entrou, já estamos Parece que já online. estamos ao vivo. Já estamos ao vivo aqui ao lado. Ei, gente, boa noite. Sou Poliana, sou assistente social, moradora de Vila Velha e faço parte aqui do Diretório Municipal do PSOL aqui no município, né? E primeira vez que eu estou usando essa plataforma, então desculpa qualquer coisa, estou me adaptando aqui. E aí, hoje, a gente entramos, entramos com um pouquinho de atraso, né? Estávamos aqui organizando essa live que a gente, enquanto diretório, né, enquanto partido, a gente se propõe hoje a estar discutindo um pouquinho da organização política aqui no município de Vila Velha, né? Com a live organizando mentes e corações em Vila Velha por uma cidade mais justa, mais democrática e socialista. E aí, para também, antes de passar a palavra para os nossos convidados, agradecer o convite, né, da Camila Valadão, nossa primeira vereadora eleita no município de Vitória, primeira vereadora do PSOL no Espírito Santo, né, para o município de Vitória, também primeira mulher negra ocupando a Câmara de Vitória, capital desse estado, né, e também estaremos com a Ailton, que é o nosso presidente do Diretório Municipal, e que é professor de filosofia e mestre em educação. Antes de passar a palavra para a Camila, né, e já iniciar os trabalhos dessa noite, queria hoje lembrar também, né, que a gente está vindo de uma semana que não é fácil. Então, falar em organizar mentes e corações no dia de hoje também toma fôlego, né, para seguir em frente. Hoje, dia 8 de dezembro, a gente completa 1000 dias, né, da morte de Marielle Franco, que foi a quinta vereadora mais votada no município do Rio de Janeiro, que foi brutalmente assassinada, né, tornou-se símbolo aí do que é violência política no nosso país. Então, a gente segue, né, na luta, buscando mesmo respostas para poder saber quem mandou matar Marielle Anderson, e também uma semana de tragédias, né? Tragédias que não são novas, que estão aí todos os dias, infelizmente, mas a gente não pode naturalizar. Então, lembrar também Emily, Rebeca, presente, né? As crianças que foram assassinadas no Rio de Janeiro por uma guerra, né? Uma guerra ao tráfico, uma guerra às drogas, e que tanto Marielle lutou, né? E brigou. E uma das suas últimas palavras, né, na verdade, na Câmara do Rio de Janeiro, era justamente a frase, né, quantos vão ter que morrer para que essa guerra acabe? Então, tudo isso nessa semana, né? Uma semana também onde tiveram várias denúncias das ameaças sofridas pelas parlamentares eleitas pelo Brasil, mulheres negras, mulheres trans, que defendem a pauta dos direitos humanos e que estão sendo ameaçadas de morte. Então, a gente tem um desafio gigantesco pela frente, né? Não seremos interrompidas, né? E aí, hoje também, que a gente está aqui com Camila, para poder falar um pouquinho desses desafios dessa organização política diante dessa conjuntura trágica, né? Trágica, mas que também traz a eleição de mulheres como Camila, traz uma esperança para a gente que é possível, né, também lutar por esse espaço, pela democracia, né, nesse país, apesar do que a gente quer muito mais além disso. Então, já sem delongas também, passar a palavra aí para a Camila, que vai estar aqui com a gente nesse primeiro momento, vai ter de 15 a 20 minutos de fala. Depois Camila também vai partir para uma outra live aí, a agenda está cheia na noite de hoje. E aí, lembrando, gente, que essa live vai ficar gravada, né? Sabemos que hoje é um dia de muitas atividades, o Diretório, por exemplo, Municipal de Cariacica também está fazendo uma plenária. Então, para quem não puder assistir agora, vai poder assistir a gente depois, vai ficar gravado no Facebook do pessoal Vila Velha, tá bom? Então, já imediatamente aí passo a palavra para a Camila, nossa primeira vereadora eleita no PSOL, que trouxe ânimo, trouxe esperança e também uma responsabilidade ainda maior para a gente que está aqui ocupando esse partido político no Espírito Santo. Então, já chamo Camila. Acho que é Gustavo. Olá, olá, boa noite, Poliana. Agradecer enormemente
ao Diretório do PSOL de Vila Velha pelo convite, por essa atividade. Quero saudar o professor Ailton, que foi nosso candidato a vereador aí na cidade. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Mônica pela belíssima campanha, mesmo com poucos recursos, com a estrutura do PSOL, que a gente sabe que, né, enfim, não garante uma campanha como a cidade de Vila Velha precisa, mas ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu colocar o debate político do nosso partido na ordem do dia. E quero começar com a mesma pergunta que a Poliana iniciou a apresentação dela, né? Quem mandou matar Marielle? E por quê? São mais de 1000 dias sem respostas, são mais de 1000 dias em que nós cobramos de maneira insistente que as investigações possam identificar os motivos e possa responsabilizar aqueles que encomendaram a morte de Marielle. E quero começar falando também da necessidade do PSOL e de todos nós colocarmos na pauta do dia a questão da violência política. Nós elegemos mulheres negras em várias cidades do Brasil, mulheres negras que reivindicam o legado de Marielle Franco, né, muitas, inclusive, com compromissos com a Agenda Marielle Franco, agenda importantíssima que foi construída pelo Instituto Marielle. No entanto, a gente se depara, desde o resultado da eleição, com inúmeras ameaças, agressões diversas, com o objetivo de interromper as vereadoras que já foram eleitas, e uma demonstração nítida que a violência política no nosso país, ela tem gênero e ela tem raça. Então, fica a pergunta, quem protege as mulheres negras eleitas nas diferentes cidades do nosso país? Fui aí, Poliana falou, enfim, a primeira vereadora mulher negra eleita na cidade de Vitória, o que para nós é uma emoção, conseguir fazer o primeiro mandato do PSOL, e um mandato que também representa as nossas reivindicações históricas, por representação no espaço da institucionalidade, dizendo que nós queremos estar lá, nesses espaços, para decidir sobre as nossas vidas e corpos. Por outro lado, os nossos desafios são enormes. E aí eu já queria saudar o pessoal de Vila Velha por essa movimentação pós-eleição, demonstrando que a nossa luta ela não termina com a eleição. A gente sempre fala, eu acho que é importante reforçar a ideia de que os nossos sonhos não cabem nas urnas. E aí, por que disputamos eleições? Né? E a resposta de por que disputamos eleições já está no convite para essa conversa de hoje, né? Organizando corações e mentes. Nós disputamos eleições nas diferentes cidades do Brasil para disputar e organizar corações e mentes. Para que projeto? Para um projeto de uma cidade mais justa, democrática e socialista. E nós não temos medo de falar de socialismo, inclusive porque o que nós defendemos enquanto socialismo é completamente diferente da noção deturpada por setores, enfim, não vou nomear aqui porque há muitos, mas desses setores que hoje difundem, falsificam as nossas ideias e as nossas pautas. Muitas vezes por grupos do WhatsApp, né, pelas redes sociais, que também esse é um momento de tensão política nesses espaços. Então, é fundamental uma atividade como essa logo depois da eleição, exatamente para a gente pensar como esse momento que a eleição abre, que é um momento de reflexão e de diálogo com as pessoas, esse momento não deve ser encerrado com o voto lá na urna. Ele só começa. E por isso que nós sempre falamos, olha, para quem votou nas candidaturas do PSOL, para quem esteve conosco durante o processo eleitoral, venha para a organização do nosso partido. O PSOL é um partido aberto para bandeiras, para pautas, para uma construção pela base. O PSOL só existe porque pessoas como vocês, que votaram na gente em um primeiro momento, agora estão conosco, construindo esse partido na sua cidade, no seu local de trabalho, no movimento social que você faz parte.
Então, esse partido só existe por essa construção posterior. Então, essa atividade também é um convidado para aqueles que estiveram conosco durante a eleição, continuem agora contribuindo para a organização desse partido. A nossa participação na eleição cumpre um papel importante, que é um papel de além do voto. Né? Assim, a gente sempre fala sobre isso, olha, votar para nós não é um suficiente, assim. A gente participa da eleição porque nós precisamos disputar consciência, mobilizar pessoas. Não por acaso a nossa campanha é feita de maneira distinta das campanhas tradicionais. A gente não paga pessoas para ir para as ruas, a gente acha que é a militância do PSOL que acredita nesse projeto, que precisa ocupar as ruas para dialogar com as pessoas. A gente não pede voto enganando as pessoas, fazendo promessas que não são possíveis de serem realizadas, ou com demagogia, como muitos candidatos da política tradicional fazem. Nós fazemos política com honestidade, olhando o olho no olho, falando de qual projeto nós defendemos, sem medo de falar do socialismo, sem medo de defender a transformação radical dessa sociedade. É óbvio que no âmbito da cidade nós temos limites, obviamente, né? Não estou negando esses limites. Em uma eleição municipal, principalmente, a gente não consegue, por exemplo, em uma eleição municipal, resolver questões fundamentais que tratam, inclusive, de demandas da classe trabalhadora em todo o país. A gente sabe que a intervenção no município ela é limitada pela nossa própria organização, divisão territorial. Mas nós entendemos que a eleição também é um momento importante para a gente articular as demandas estruturais e conjunturais, a pauta nacional com a pauta local. Então, cabe a nós que atuamos nas cidades também dialogar com as pessoas sobre as contrarreformas em curso no Brasil hoje, e, aliás, ao que tudo indica, 2021 será um ano de muito ataque aos nossos direitos. Esse ano, por ser ano eleitoral, a pauta das contrarreformas, porque são muitas, né, acabou ficando um pouco agarrada, porque, né, enfim, teve a pandemia também. Então, a gente terá um ano de 2021 extremamente difícil, com muito ataque aos nossos direitos, por um lado, e, por outro lado, as dificuldades concretas de sobrevivência das pessoas em um ano pandêmico como esse, em um ano difícil do ponto de vista econômico, com nenhuma medida séria de enfrentamento à pandemia, em um país que sequer tem um programa de vacinação, enquanto muitos outros já estão aí discutindo vacinas, inclusive vacinando a população, em um país em que nós não temos sequer garantias de que teremos vacinação no próximo ano para toda a população. E é nesse contexto que muitas pessoas perderam renda. O auxílio emergencial acaba agora. E o que acontecerá com essas pessoas que precisam e precisaram durante todo esse ano desse benefício para manter condições mínimas de sobrevivência? Além disso, nós temos um desfinanciamento histórico das políticas sociais e que nessa conjuntura tende a ser ainda mais agravado. Por que eu estou falando dessa conjuntura nacional e o que isso tem a ver com a nossa cidade, com a cidade de Vila Velha, com a cidade de Vitória? Porque isso tem impacto direto na vida das pessoas. E essas pessoas vivem na cidade, elas moram nos bairros, elas dependem dos serviços públicos que são ofertados pela municipalidade. E é fundamental a nossa intervenção fora da eleição, nesses territórios, no sentido de ir para a feira, dialogar com as pessoas, não só em eleição, mas fora da eleição, nos serviços públicos, articulando essa pauta nacional com a pauta local, para defender uma cidade mais justa, mais participativa, uma cidade que garanta direitos. Por isso que, mais do que nunca, nós precisamos defender a mudança radical do nosso sistema econômico e nosso sistema político. A nossa tarefa principal, principalmente nesse cenário que se avizinha de 2021, que nós temos muita luta política por fazer, engana-se aqueles e aquelas que acham que agora a gente tem que ficar em casa, cruzar
os braços e esperar a eleição de 2022. Veja bem, se nós fizermos isso, nós seremos derrotados em 2022, porque a direita tradicional já está se articulando, a direita conservadora, fascista, também já está se articulando. E nós precisamos nos organizar, não para disputar a eleição, não é esse o debate, mas para fazer luta política, para contribuir para o avanço da consciência. Essa é a nossa tarefa. E aí, nesse sentido, a gente precisa de uma organização política, de um instrumento político. E o PSOL, para nós, cumpre essa tarefa. Cumpre a tarefa de ser um instrumento político para a organização da luta, e não para a disputa eleitoral no sentido estrito. Os partidos brasileiros, de maneira geral, só se preocupam com a eleição, né? Principalmente os partidos da ordem, o que a gente está chamando aqui da velha política, né? Esses partidos que estão aí há muito tempo sobrevivendo com base de negociatas a partir da lógica institucional. Isso não é o PSOL. Nós não dependemos de acordos, porque a nossa sobrevivência não está dentro desse sistema podre e falido, né? A nossa sobrevivência enquanto partido que defende a transformação radical dessa sociedade, que defende um processo de transição para o socialismo, e nós temos que falar disso. E aí, quando a gente fala de socialismo, do que a gente está falando? Né? A gente está falando da possibilidade de construir uma sociedade, e aí, para isso, nós precisamos sonhar. A construção dessa sociedade passa também pela projeção de sonhos. Nós temos a tarefa de sonhar com o impossível, para aquilo que aparece, para aquilo que parece para a gente impossível hoje, para a gente explorar ao máximo o campo do possível. Então, nós precisamos falar de socialismo e precisamos falar de sonhos. E aí precisamos pensar, por exemplo, em um mundo onde a produção seja pautada pelas necessidades da maioria e as condições materiais de existência do planeta, e não por uma corrida cega aos lucros que privilegia uma minoria em detrimento de outros. A pandemia é uma demonstração, se vivêssemos em uma sociedade, seguramente a prioridade seria a vida, e não aquela falsa dicotomia que falaram no início, né? Entre salvar emprego, salvar vidas, salvar a economia. Para nós, numa sociedade completamente diferente dessa, uma sociedade construída em oposição à lógica do capital, essa sociedade privilegiaria a vida e, portanto, todas as intervenções seriam feitas no sentido de prevenir, controlar a propagação do vírus, atender os contaminados, enfim, garantir condições de sobrevivência, de renda. Então, as políticas seriam muitas. Obviamente, para isso, nós precisamos de um outro sistema político-econômico. Um sistema político-econômico onde a jornada de trabalho possa ser reduzida e o trabalhador possa ter tempo para se instruir, para educar, saindo daquelas especializações segmentadas, definitivas, dos processos de trabalho dessa sociedade em que nós vivemos, onde, quem sabe, o trabalhador possa ser também poeta, pintor, músico, um indivíduo criativo, e isso não seja considerado algo menor ou inferior, como na sociedade em que nós vivemos hoje. Uma sociedade em que nós poderíamos trabalhar para um desenvolvimento de uma humanidade realmente universal e solidária, sem qualquer relação de dominação, de opressão, de identidade de gênero, orientação sexual, étnico-racial, cultural, regional, geracional e outras formas. Essa sociedade que nós vivemos hoje, que assassina um jovem negro a cada 23 minutos. Né? Uma sociedade que tem um verdadeiro paradoxo, em que um processo eleitoral como esse, nós elegemos mulheres negras mais votadas em várias cidades do Brasil, e ao mesmo tempo, na mesma semana, um homem negro é executado dentro de um estabelecimento comercial privado. Uma sociedade que reproduz violências diversas aos sujeitos historicamente oprimidos e que sequer pensa em medidas de reparação.
Para a transformação dessa sociedade violenta, desumanizante, é necessária a construção de instrumentos reais. E nós acreditamos que o PSOL é um desses instrumentos com potencial de contribuir para a transformação radical dessa realidade. Não sozinho, isso é importante ser dito. Nós temos a convicção de que sozinho o PSOL não conseguirá dar conta da diversidade da classe trabalhadora, organizar essa classe trabalhadora sozinho a partir de uma dimensão estratégica de transformação. O PSOL é um instrumento que deve ser articulado com muitos outros, com outros partidos no âmbito da esquerda e que tem também como horizonte estratégico a transformação dessa realidade, com os movimentos sociais na sua pluralidade e na sua diversidade. Esse PSOL que nós acreditamos que é um instrumento para a transformação precisa de diretórios municipais organizados, como o de Vila Velha, Cariacica, que está reunindo hoje, Vitória, que conseguiu eleger a primeira vereadora, e que nós esperamos que a nossa vitória sirva para puxar muitas outras mulheres negras, muitos outros militantes do PSOL para a organização política, para que a gente possa fazer também na institucionalidade todos os enfrentamentos que são necessários, no sentido de resistir aos ataques, né, a tentativa de retrocessos, de retirada de direitos. Nós sabemos que a institucionalidade, ela por si só consegue em algum grau resistir, mas não é o suficiente. Por isso, para além de ocupar esses espaços, nós precisamos ocupar as cidades, os bairros. E já quero deixar um convite para quem está aqui nos assistindo, somar na construção desse PSOL. Um PSOL plural, um PSOL democrático, um PSOL que tem como horizonte estratégico a construção do socialismo e não tem medo de dizer isso. Porque o medo é aquele que nos mantém subserviente a essa lógica da política institucional, da qual nós nunca concordamos, da qual nós negamos. E a nossa vitória, ela não é por acidente. A nossa vitória em Vitória, ela é resultado desse convencimento político que é possível fazer política com radicalidade. Obrigada, e já passo aí, bom, não sei se é o Ailton que vai falar ou se é a Poliana, agradeço pelo convite. Ai, sempre bom te ouvir. Muitíssimo obrigada, Camila, pelas palavras, pela injeção de ânimo, né? E também pelas excelentes reflexões e de demarcar esse posicionamento, né? Acho que é importante dizer isso. Camila vem candidata desde 2014, né, Camila? Disputando eleições, né? E aí, colocando na ordem do dia aqui no Espírito Santo as nossas pautas, né? Então, assim, já veio como candidata a governadora, veio como candidata a deputada estadual, vereadora foi a segunda vez. Então, é isso, assim, foi um processo de convencimento dessas pautas, né? Sem arredar um pé atrás, sem negociar direitos, né? Sem se render a essa lógica de coligações para simplesmente se eleger por eleger. Não, foi uma eleição agora, né? Mais de 5 mil votos, né? De pessoas que apostam nesse projeto, né? Então, agradecer a fala de Camila. E já passar para Ailton, que vai estar trazendo aí para a gente. E também, gente, esqueceu aqui anotado no meu papel, o meu cumprimento à nossa candidata, né? Mônica, que foi nossa candidata a prefeita, Rosângela, nossa candidata a vice-prefeita, né? Leandra, nossa candidata a vereadora, e Ailton, pessoas que disponibilizaram seus nomes, né? Seus corpos para poder disputar essas eleições, num período tão difícil também, né? Que foi durante esse período de pandemia, e aí de estar ocupando as ruas, de estar, de alguma forma, e com várias estratégias, aí buscando esse diálogo nas feiras, né? Nos espaços públicos, com esses desafios, né, e com esses obstáculos que a gente encontrou mesmo, né, por conta da pandemia. Então, é isso, né, foram o quê? Foram quase 5 mil votos aqui também para candidata a prefeita, né, a gente foi 4.630 e poucos, acho que o Ailton vai falar um pouquinho mais disso, desse processo das eleições e desse papel aqui no Diretório Municipal, né, Ailton? E passo a palavra, então, para você, e muito obrigada, Camila, muito obrigada, e sigamos juntas aí. Então,
Obrigado, Poliana. Boa noite a todas e todos. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né? Um pouquinho da nossa fala aí, vai complementando um pouco aquilo que Camila já falou. Então, antes de mais nada, obrigada, Camila, obrigada, Poliana. Obrigada também ao Gustavo, que está nos bastidores aí, na parte tecnológica, que está dando condições para a gente fazer essa live aqui. Gustavo não aparece muito, mas sem ele a gente não conseguiria estar fazendo esse momento, né? Então, Gustavo é do Diretório Municipal também. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Poliana. E muito obrigado a Camila por ter aceitado o nosso convite. Bom, falar um pouco, então, sobre a questão das eleições, inicialmente, rapidamente, que a gente já fez um momento anterior dentro do diretório falando sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre o significado e também o desafio, né, que se coloca a partir das eleições municipais. Quero lembrar que esse processo das eleições para nós aqui de Vila Velha foi bastante puxado, foi difícil nós conseguirmos colocar nossa chapa, né, para disputa. E depois eu vou voltar a falar mais um pouquinho no final da minha fala. Mas foi assim, foi difícil colocar essa chapa, conseguimos, né, no final antes de terminar o prazo a gente conseguiu, e nós, então, analisando, então, esse contexto, porque também é preciso colocar esse contexto que deu condições, né? Então, nós tivemos um grupo muito bacana que conseguiu aí organizar o programa. Então, assim, nós não fizemos nada sozinho, porque numa eleição aparecem os candidatos, né? Mas, na verdade, aqui em Vila Velha, nós só conseguimos colocar essa eleição, essa chapa, né, para concorrer, devido a um trabalho que foi um pouco antes das eleições, de um grupo que se reuniu para elaborar o programa do partido, né? O programa do partido aqui para Vila Velha. Então, tem muitas pessoas, Aline, Wagner, bom, tem que falar, não vou lembrar de todos aqui, Poliana participou, algumas pessoas também de diversos segmentos, não, alguns militantes aí da saúde, da educação. A gente fez algumas reuniões, algumas conversas anteriores com determinados grupos, né? Com o pessoal das matrizes africanas também, né? Matrizes religiosas, né, africanas. A gente também fez um debate. Então, a gente fez uma conversa bem bacana antes para construir o programa. E nesse processo da construção do programa, foi fortalecendo, então, a nossa vontade, a nossa garra, né, para disputar e superar as dificuldades, né, que já estavam postas e que durante o processo apareceram com bastante força também. Então, é preciso dizer que essas 4 candidaturas, né, majoritária, com Mônica e Rosângela, e a proporcional com Leandra e comigo, né, ela só foi possível porque teve um grupo não muito grande, um grupo pequeno, mas um grupo que se dispôs a fazer esse trabalho, que nos deu uma solidez, não é, para podermos ir para a disputa. Então, eu acho que esse é um momento bacana para agradecer todas essas pessoas, não vou saber nomear todos, mas até do programa tem, acredito que o nome de todas as pessoas, foram muitas pessoas que nos ajudaram aí. Então, agradeço a esses militantes, e não só os militantes, mas também outras pessoas que nem são militantes especificamente do PSOL, mas são militantes da educação, militantes da saúde, militantes do meio ambiente, né? Inclusive de outros partidos também, enfim. Queria registrar meu agradecimento a todas essas pessoas.
E, por outro lado, o desafio diante dos resultados, né? Nós tivemos, como já foi dito pela Poliana, a majoritária conquistou quase 5 mil votos, em condições, não é, de desvantagem em relação a vários outros partidos, não é? E então isso precisa ser colocado. Isso é digamos assim, é um crédito, né, que foi dado ao PSOL, né? Então eu penso que nenhuma candidatura individualmente ela se coloca, não é? Quando a gente pensa que isso foi construído inicialmente por esse grupo, né, que eu citei anteriormente. Então, por outro lado, também, eu e Leandra, enquanto candidaturas de vereadores, vereadora e vereador, nós também tivemos uma quantidade razoável de votos. Além dos meus votos e da Leandra, teve uma quantidade de votos também na própria legenda. Somamos aí em torno de quase 2.000 votos, 1.700, 1.800 votos por aí, somados com os da legenda. Então, assim, é um número bem interessante para dois candidatos que não eram conhecidos, né? Não tínhamos um conhecimento anterior, primeira candidatura nossa também, né? E eu quero destacar isso. Na minha avaliação, e aí a minha avaliação muito particular, é que nós tivemos, tanto na majoritária quanto, mas principalmente nos votos para proporcional, os nossos votos foram votos, como é que eu vou falar? De pessoas que acreditaram numa possibilidade, não é, de termos uma diferença, termos vereadores e vereadoras diferenciados dentro da cidade de Vila Velha. Então, não foram votos colhidos distante, não é, de nós mesmos, digamos assim. Foram votos que, pelo menos assim, os meus que eu recebi, foi muito ligado à militância, por um lado, né? Cada militante acabou trazendo mais votos, a educação, não é? Principalmente também a educação, e grupos de pessoas que foram conquistando votos, não é? Para a gente, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o voto foi um voto consciente, um voto de quem eu sei que eu estou votando no PSOL, antes de mais nada, eu sei que eu estou votando em propostas, não é, que são de esquerda, em propostas que se colocam de uma forma, como Camila falou anteriormente, sem medo, não é, de ser propostas que visam, né, a busca de uma sociedade justa, igualitária, socialista, democrática, né, uma cidade para todas e para todos, conforme era o nosso lema aí durante a campanha. Então, isso nos traz desafios, né? E um desses desafios, aí já partindo para um segundo ponto, que seria o partido como instrumento de transformação. Veja bem, eu tenho a impressão que a gente sai dessas eleições aqui em Vila Velha, aí eu vou falar especificamente de Vila Velha, porque Camila já deu uma noção mais do Espírito Santo, do próprio país, né? Nós saímos dessa eleição de Vila Velha com o nome do PSOL colocado como um partido de esquerda, socialista, como um partido que não tem medo, né, de fazer as proposições, de fazer os enfrentamentos. Eu acho que esse foi um dos principais ganhos que nós tivemos nessas eleições. Porque, a princípio, com 4 pessoas colocadas à frente, mas que, como eu falei antes, tinha outras pessoas, né, que ajudaram a construir, nós conseguimos colocar o partido, não só na disputa, mas principalmente disputar os corações e mentes, né, da população de Vila Velha. Né? E eu acho que esse foi o legado e este é um desafio que, para mim, demonstra a necessidade, a força
do partido político como um instrumento de transformação, não é? Então, numa cidade como Vila Velha, que a gente sabe disso, né? É considerada extremamente conservadora, uma cidade considerada, digamos assim, com uma grande parte da população que vota na elite, com uma boa parte de trabalhadores que votam, não é, nessa elite, eu acho que, por outro lado, tem uma outra questão que está colocada. Vila Velha não é somente conservadora. Vila Velha também pode ser revolucionária. O PSOL, como Camila colocou, não sozinho, junto com outros partidos de esquerda, né, mas principalmente junto com os movimentos sociais, os mais diversos movimentos sociais, o PSOL tem essa responsabilidade agora, porque foi isso que foi colocado nessas eleições. O pós-eleições, eu conversando com pessoas na escola, porque a eleição foi domingo, na segunda-feira eu já estava na escola, né? Então, que eu trabalho no Estado, e o Estado retornou às aulas presenciais, né? Então, muitos colegas chegaram, né, e também por mensagens, enfim, pelas redes sociais, colocaram justamente, votei em você, né, mas mesmo sabendo que as chances de você chegar lá na Câmara não eram muitas, eu votei na sua proposta, votei na proposta do PSOL, né, e espero que vocês continuem nessa pegada, né? As palavras são minhas, mas a ideia que eu recebi de várias pessoas foi essa. Ou seja, organizar o partido aqui em Vila Velha, organizar corações e mentes é a tarefa nossa daqui para frente, né? Então, os partidos em geral, mas em especial os partidos de esquerda, né? E aí colocado o PSOL, eles têm uma função muito, e aqui em Vila Velha, vou falando muito em Vila Velha, é a função de a gente colocar essas contradições do capital, essas contradições do capitalismo. Nós não podemos esquecer que o PSOL ele tem a função desse resgate da tradição histórica, não é? Da luta dos trabalhadores. Então, eu acho que uma das pegadas que a gente tem que ter nesse novo momento agora, né, 2021, 2022, aqui em Vila Velha, é trazer essa pegada histórica do PSOL, não é? Que é a questão da luta de classes. Nós precisamos disputar os corações e mentes da classe trabalhadora. Eu acho isso fundamental, né? Que, afinal, esse é o fim último de um partido de esquerda e principalmente de um partido como o PSOL. O PSOL surge, né, justamente de uma dissidência com o PT e essa dissidência está ligada a essa luta, né, ao entendimento de que, naquele momento, né, nós precisávamos de um partido mais à esquerda que trouxesse essa luta, né, da classe trabalhadora. Então, eu acho que uma das questões, né, para a nossa organização partidária aqui na cidade de Vila Velha é essa, uma das atribuições, é retomar, trabalhar para a gente trazer a consciência, né, ajudar as pessoas a pensar sobre essas contradições do capitalismo, sobre as questões de classe, né, e em defesa da classe trabalhadora. Eu acho que isso é fundamental. É claro que o pessoal não se resume a essa pauta, né? Todas as outras pautas, como o racismo, a questão do LGBT, enfim, todas essas questões fazem parte, até porque a grande massa, né, tanto de negras, negros, não são trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, assim, na verdade, o que a gente tem que discutir, qual é o espaço,
Tem não, né? Uma das questões que a gente pode discutir é qual é o espaço que a comunidade LGBT, por exemplo, tem, não é? Nessa luta de classes, né? Qual é digamos assim, a contribuição toda que traz para essa luta de classes? O que a discussão sobre o racismo traz para essa luta de classe? O que eu estou tentando dizer, não sei se eu estou sendo claro, é que a gente tem que vincular as mais diversas lutas a essa luta, que é a luta de classes também. Porque, afinal, né, o homem, a mulher, não negros, negras, enfim, a grande massa são de trabalhadores. Né? O povo da periferia é trabalhador, trabalhadora. Então, eu acho que a gente não pode desvincular esse tipo de situação. Ah, não, mas a minha pauta é LGBT, a minha pauta é feminista, todas essas pautas têm que ser colocadas, né? Mas a gente tem que achar um jeito de fazer e eu não sei como ainda, tá, gente? Eu estou colocando essas ideias. Fazer essa vinculação. E não, que às vezes eu vejo essa luta muito desvinculada. Fazer essa vinculação, não é? Por causa que eu penso que essa é uma das duas partes fortes, né? É uma das fortalezas que tem o PSOL. Então, essa questão do partido, nós temos que pensar em como organizá-los, que eu vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais adiante. Ainda sobre essa questão do partido como instrumento de transformação, eu vou pegar um pouquinho aquilo que Camila falou também, né? Quando ela diz que o pessoal não tem medo de fazer essas discussões. Ora, querendo ou não, nós do PSOL, né, já fomos identificados nacionalmente com essas pautas. Né? Então, a gente tem que falar sobre violência contra a mulher, temos que falar sobre a questão das drogas, temos que falar sobre feminismo, temos que falar sobre LGBTfobia, ou seja, nós temos que falar e sem medo. Já passou esse momento de ficar... eu lembro que numa eleição anterior, a gente discutiu um pouco isso. Ah, mas a eleição é municipal, então essas pautas não vão muito, não é muito legal falar isso na disputa de vereadores, enfim. Eu acho que naquele momento a avaliação até podia estar correta, não sei se estava correto ou não, mas eu penso que hoje a avaliação é que a gente tem que ir realmente e colocar essas pautas. E outra coisa, e a pauta também ligada como eu falei antes, né, a luta de classes e, sim, por que não, uma sociedade democrática e socialista. Quero lembrar também, e eu acho aqueles que já me ouviram algumas vezes falar durante essa campanha, enfim, nos últimos meses aí, devem lembrar que eu sempre pontuo uma questão, que recentemente Vila Velha ultrapassou 500 mil habitantes. E aí eu quero chamar assim para a potência disso. Sabe o que é uma cidade com 500 mil habitantes, gente? Eu penso que é importante, não é uma pequena cidade, é uma grande cidade. Vila Velha a gente pode colocar como uma grande cidade, não é? Uma das maiores do Espírito Santo. Então, a gente tem que pensar a política, o partido, nessas condições. Por isso que eu coloquei antes. A gente fala muito assim que Vila Velha é uma cidade conservadora, mas não é só conservadora. Eu tive alguns bate-papo com algumas amigas e amigos. Ah, mas, poxa, colocar essa pauta aí não vai ganhar voto. Mas aí eu volto, a própria Camila já falou, nós não estamos aqui só para ganhar voto. Nós não estamos aqui só para disputar a eleição. Nós estamos para alguma coisa mais, nós estamos para algo mais. Nós estamos para discutir uma sociedade, não é? Seja para compor com os segmentos, os movimentos sociais, seja para compor com outros partidos de esquerda, não é? Mas nós estamos para transformar essa cidade e essa sociedade, não é? Então,
eu penso que essa questão de pensar essa cidade como uma grande cidade é importante para a gente pensar o partido. Nós temos que buscar, eu penso que a gente tem que buscar pensar o partido a partir dessa questão também. Bom, uma última questão que eu gostaria de abordar, mas interligando com a questão das eleições que eu falei antes e a questão do partido, do PSOL especificamente, em Vila Velha, como um instrumento de transformação, né, nós temos que nos organizar, não é? Então, eu penso que a organização é fundamental. E quando eu falo diretório, eu não estou falando de 5 pessoas que fazem o diretório hoje. Estou falando da militância. Porque um diretório sem militância não existe. Eu estou falando daquelas pessoas que são, querendo ou não, estão mais próximas, não é? Dessa organização. Então, me entendam, quando eu falar diretório aqui, eu estou falando não só dessas 5 pessoas que hoje estão, né, à frente, né, mas que amanhã não estarão mais, serão outras. E aí eu quero tocar num ponto. E aí eu quero tocar num ponto e fazer uma pequena crítica também, né? Nós precisamos de mais participação. Nós temos hoje, eu não tenho certeza, mas em torno de 140 pessoas filiadas, né? Eu não tenho certeza bem, 120, 140 pessoas filiadas ao PSOL Vila Velha. E nós temos dificuldades de encontrar essas pessoas. Então, uma das tarefas que a gente pretende colocar, a gente que está aqui à frente nesse momento, mas aí, né, com a ajuda de todos, é localizar essas pessoas. Nós precisamos localizar essas pessoas que são filiadas ao PSOL para ter uma linha direta com essas pessoas. Para que essas pessoas, junto com a gente, possam, não é, realmente construir esse partido em Vila Velha que eu sinalizei antes. Um partido que faça a discussão, faça o debate, faça o diálogo sobre todas essas pautas citadas por Camila e por mim também. Né? Então, esse é um dado. Outra coisa também sobre a questão da organização do partido, né? Então, nós precisamos localizar essas pessoas, nós precisamos que as pessoas que estão em contato com a gente, nós temos um grupo, nós temos o Face, por aí vai, então tem um grupo maior, não é? Um grupo que é mais próximo, né? Nós precisamos que essas pessoas pensem, se organizem para o próximo ano, tá? Para dar um pouquinho do seu tempo para essa organização tão importante que é o PSOL Vila Velha. Se isso não acontecer, e ouçam bem o que eu estou falando, se isso não acontecer, nós vamos retroagir. Nós vamos perder a vibe, né? Vamos perder esse crédito que nós ganhamos com a eleição. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade, por causa que, em anos anteriores, o que a gente percebeu? Percebeu que após pós-eleição, e aí eu estou falando, eu passei 2016, que eu vi a eleição acontecer, né, e numa outra eleição também, falando só das eleições municipais, tá, gente? Porque aí você pega 4 em 4 anos, você já engloba todas as outras. Então, eu vou colocar aí das duas, tirando a de agora, as outras 2 eleições, né, que teve, o pós-eleição foi o partido retroceder aos poucos. Fizemos algumas coisas, principalmente depois de 2016, quando o Lio foi candidato, a Mônica foi candidato, o Alexandre foi candidato, né, o Marcionílio e o Jefferson, né? No primeiro momento a gente conseguiu, mas depois veio e a gente conseguiu fazer, colocar em prática uma parte do nosso planejamento, sim, né?
Eu lembro que a gente fez, além das reuniões partidárias, a gente fez várias atividades, mas depois, aos poucos, não é, aquilo, tipo assim, retrocedeu, não é? E, então, isso é que a gente não pode deixar acontecer, que retroceda. Então, assim, é preciso que os companheiros, as camaradas e os camaradas pensem para o próximo ano, não é? Um tempo, vou dedicar um tempo ao partido, ao PSOL, ou também à militância nos movimentos sociais, e a partir daí, consequentemente, eu vou ter contato com a militância do partido também, né? Então, assim, isso eu acho que é importante, é quase que uma convocação, não é? Para a galera aí, que a gente precisa disso, tá? Precisamos também de pessoas que fiquem à frente. E aí eu penso que no último momento, na última plenária que colocou esse grupo que está à frente hoje, que sou eu, Poliana, o Gustavo, o Ramon e a Denise, né? Nós fizemos uma avaliação que, para mim, foi errada. Eu acho que 5 pessoas são muito poucas para um diretório. Nós teríamos que ter, no mínimo, mais uns 3 suplentes, né? Por conta de que as pessoas têm as demandas da vida, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que viver, as pessoas têm que se divertir. Eu entendo e eu prezo muito isso. Eu não dou 100% do meu tempo para o partido. Eu acho assim, ótimo, parabéns para quem consegue fazer isso, mas eu não consigo e também não quero, né? Então, assim, eu penso que isso é uma demanda coletiva, não é? Então, nesse sentido, eu penso que é interessante a gente repensar essa formação do diretório com 5 pessoas. É impossível só 5 pessoas, não é? Numa cidade de 500 mil de habitantes, que você quer colocar um partido como protagonista, né, das transformações sociais, com 5 pessoas à frente, tá? É bem verdade que a gente tem a ajuda de um grupo que está, não é, no entorno, né? Tem Mônica, tem Alexandre, tem Wagner, tem Aline, e, enfim, esqueci o nome das meninas agora, não vou lembrar, depois a Poliana me ajuda, enfim. Mas, assim, temos um grupo, sim, não é? Mas nós precisamos de mais gente, tá? Se eu não me engano, a nossa gestão vai até o meio do ano. Então, eu já estou fazendo essa convocação para que mais pessoas vão se preparando, coloquem um tempo aí para ajudar na construção desse partido aqui em Vila Velha, né? Eu acho que sem um grupo maior, um grupo grande, a gente não consegue ir adiante. Bom, eu acho que seria mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu não sei se tem algumas questões aí do chat, se tiver, a gente puder também abordar. Se tiver um tempinho ainda, não sei como é que a gente pode estar abordando, tá? Eu queria falar uma última coisa aqui também, que eu ia falar no início, sobre essa questão que a Camila trouxe, sobre a questão da violência contra as candidatas negras e LGBT, né? Interessante que não foi, pelo que eu lembro, teve uma candidata, pelo menos, que não era de esquerda, é do Patriota, que também sofreu, não é, recentemente, até ameaças, né, por ser negra. Se eu não me engano, não sei se se é do Paraná, de onde é que é. Então, quer dizer, vejam que aquilo que Camila falou é tão importante que vai para além, porque a gente pode pensar que é só ódio à esquerda. É misoginia, é racismo mesmo, e
O Mourão que vai se ferrar quando ele diz que não existe racismo no Brasil. É muito cara de pau para falar um negócio desses, tá? Então, só queria deixar esse registro, né? E também, finalizando, que a eleição de Camila em Vitória, eu penso que será assim, cara, nós temos que aproveitar esse mandato, não é só Vitória que deve aproveitar, nós aqui, Serra, Cico, o estado inteiro, nós temos que manter um diálogo constante com o mandato de Camila, né? Porque será a nossa grande oportunidade. Como nós falamos antes, nós não somos um partido que se coloca só para as eleições, mas que um mandato desse porte, né, nos ajudará muito nas outras lutas que a gente tem que fazer. Seria isso, cara. Poliana. Obrigada, Ailton, pelas contribuições, reflexões, até rolou um desabafo. Mas de trazer e socializar um pouquinho, né, desse processo da organização mesmo municipal do partido, né? Estava lendo os comentários, né? Uma ferramenta nova, nunca participei de uma live aqui, só tinha participado de live no Instagram. E aí dá para a gente poder acompanhar aqui os comentários, né? Então, dá boa noite aqui a todo mundo. Vi que o Alexandre está aqui também. Falaram que o movimento de mulheres Berta Luz, Espírito Santo está presente, Vânia, Mônica, nossa querida candidata aí, a prefeita, está aqui no chat, né? Não pôde estar aqui com a gente hoje, mas está aqui acompanhando a discussão. Então, assim, eu acho que eu só queria fazer algumas considerações em cima da fala de Ailton, para também não delongar muito, a gente sabe como é que é a live, né? Reforçando que vai ficar gravada e que as pessoas vão poder assistir depois. Bom, acho que quando a Ailton coloca aqui o partido do PSOL, né? O PSOL é um partido que dialoga com a luta antirracista e feminista, né? E com a luta também contra a heteronormatividade. Então, não é à toa, né? Não é assim, não é uma questão identitária. A gente entende que esse sistema político, econômico, né? Esse sistema econômico que a Camila falou, né? Que a gente busca transformar hoje, que é pautado na busca incessante pelo lucro, ele tem suas raízes fincadas no racismo, né, no patriarcado e na heteronormatividade. Então, não é possível transformar essa realidade, né? Isso não sou só eu que estou falando, isso está mesmo, né, na construção desse partido, né? Não é possível transformar essa ordem econômica sem mexer nessas estruturas. Então, é impossível, né, que a gente apresente um projeto que não seja, né, contra a heteronormatividade, que não dialogue com as pautas LGBT. Mas elas, por si só, não são suficientes. Né? Elas precisam estar vinculadas com outro projeto societário que busque essa transformação desse sistema econômico, né? Que tem como estrutura, como eu já disse, né? O racismo. E isso no Brasil, isso é ainda mais forte, né? Porque o racismo ele é um elemento estruturante da formação social brasileira, né? Então, não é à toa, né, como você citou aí, né, os ataques que as pessoas, né, mulheres, homens negros, sofrem no campo da política, não só no campo da esquerda. Obviamente que os ataques de ódio, eles vêm de uma forma muito mais especificada, inclusive com a morte e o tombamento desses corpos, né, por defender um projeto político, né, que questione essa ordem capitalista, né? Então, acho que é importante dizer isso. Acho que é importante dizer também, acho que a Camila trouxe bem esse papel para além do voto, né? Esse papel do diretório em organização da luta, né? Eu acho que isso, assim, é fundamental para a gente poder pensar o pós-eleições. A gente falava isso desde o início, né? Quando a gente assumiu o diretório no meio da pandemia, a gente falou, não dá. A eleição é uma tarefa agora importantíssima, né? E a gente vai cumprir essa tarefa, né? Estamos empenhadas nisso e fomos lá, e dentro também das possibilidades, porque é isso. Acho que quando a Ailton fala, né? Precisamos de gente, né? Acho que, como a Camila falou, o partido não vai fazer isso sozinho, nem só enquanto partido, nem aliança com outros partidos, mas sim com as lutas sociais aqui em Vila Velha, e não são poucas, né? E aí é importante dizer que é uma cidade conservadora. Sim, assim como o nosso país é um país conservador que elegeu, né, esse projeto bolsonarista hoje que está no poder, né? Mas
isso faz parte da nossa formação social. A gente precisa entender a história da formação desse Estado, né, conservador, que tem um projeto que é vinculado, inclusive, a uma ordem econômica que precisa se garantir. E esse conservadorismo sustenta, né, esse projeto que tem colocado aí o individualismo, né, a luta pela sobrevivência no campo mesmo do eu por mim, eu vou lá e faço. E esse conservadorismo, ele sustenta esse discurso também, né? E que vai negar a política pública, vai negar a política social. E aí eu acho que está o nosso diferencial. A gente está na cidade, né? É na cidade que se executa as políticas sociais. Na cidade que as coisas acontecem, né? Então, a gente precisa estar sintonizada. A Camila trouxe um elemento importantíssimo para a gente pensar. O próximo ano é um ano de muito ataque aos direitos sociais. A gente já está acompanhando no campo da saúde mental a revogação de inúmeras portarias que garantem acesso a programas de saúde mental num país onde tem um índice altíssimo de depressão, onde tem um histórico, né, que é um histórico oh, meu Deus, que é um histórico manicomial, né, no trato da saúde mental brasileira, né? Então, assim, que você tem os grandes manicômios como a política central de saúde mental por anos nesse país, e que por muita luta a gente conseguiu constituir algumas portarias para normatizar e regulamentar serviços que substituem essa lógica manicomial e que está agora sendo ameaçado. Isso está acontecendo aqui no nosso município, né? Quando revoga a portaria lá, é aqui que se corta, né? Quando muda o financiamento, aqui na nossa pele que a gente sente, né? Então, acho que a gente também tem que estar junto com essas lutas sociais, entendendo que a população sofre isso na pele e que é possível dialogar questionando aí essas revogações e esse projeto que não é um projeto que interessa a vida, as necessidades humanas. E quando a gente fala de socialismo, a gente está falando disso, né? A gente está falando de atender as necessidades humanas e não as necessidades do capital. E aí, por fim, também, eu acho que é importante dizer que o diretório não é de hoje, né? Eu comecei a buscar o histórico, sabe, Ailton, do diretório, e aí estava falando com Mônica, né? Falei, Mônica, vamos montar uma partinha compartilhada, resgatando alguns documentos, né? Porque desde 2008 a gente disputa eleições aqui em Vila Velha, né? Então, são 4 eleições que o partido tem disputado aqui. Como construir essa base orgânica de esquerda aqui? Acho que a gente tem esse desafio, e que não é uma questão interna somente do pessoal, é de pensar um contexto também onde se tem intensificação do trabalho. Então, somos todos trabalhadores aqui que estamos ocupando desses espaços, e temos nossas limitações, né? Então, juntos, né, no coletivo, a gente consegue fazer entendendo essas limitações também, mas não sozinhos, em aliança com os movimentos sociais. Acho que um outro dado interessante e importante também é que a gente teve 3 candidatas, né? De 4 eleições, 3 candidatas foram mulheres que ocuparam a majoritária, né? Eu lembro que a gente estava na feira de Itapuã com Mônica, entregando, né? E fazendo campanha, e as pessoas, a Mônica tá aí, ela sabe, as pessoas falam assim, não, eu já tenho vereadora, quando vi a foto dela. Eu falei, mas não é para vereadora, é para prefeita. E não foi 1 ou 2 pessoas, as pessoas voltaram e falaram assim, prefeita? Eu falei, prefeita. Né? Então, assim, como é importante esse papel do partido aqui em Vila Velha também para trazer esse debate das mulheres ocupando a política, né? Então, acho que esse debate, assim, ele é fundamental. Eu vi que isso era um essencial nós fazer o dia lá com as pessoas, né? Então, e que não é para as mulheres ocuparem esse espaço, né? A gente sabe que as mulheres que ocupam uma carga de trabalho intermitente, né? A gente não fala de jornada dupla nem tripla, é trabalho intermitente, para organizar tudo lá, tudo são as mulheres ainda, né? Então, temos muito que avançar. E eu acho que só para uma outra coisa interessante para a gente poder pensar o pós-eleição nessa organização política também, é pensar como que Vila Velha, a gente falou isso até no grupo do pessoal, né, gente? Como que Vila Velha, há 4 eleições também, não reelege nenhum prefeito. Há 4 eleições, Vila Velha vem trocando, né? Assim, não consegue, e não se consegue dar uma continuidade nesse processo de reeleição, que muitas vezes isso acontecia antes, né? Porque você está com a máquina pública, se você consegue fazer uma boa gestão. Então, assim, a população está dando recado, né? Está dando recado. Só que essa renovação que chega agora é uma renovação que vem no discurso, né? Então, a gente tem aí hoje eleito na gestão de Vila Velha o Podemos, né?
que é um partido que se coloca como renovação, não se coloca nem de direita, nem de esquerda, né, assim, mas que na sua composição majoritária são deputados do campo conservador da direita, né, com interesses ultraliberais, né, e que de alguma forma flerta ali com o desenvolvimento social, econômico e tudo mais. Então, ficaremos atentas e atentos a essa gestão, né, para poder, inclusive, demonstrar as contradições e como que se é feito também a velha política nessa roupagem de que não é de direita, que não é de esquerda, né, e é por isso que a gente toma um posicionamento também. Então, acho que isso é super importante. E outra coisa é que a gente tem uma renovação na própria Câmara de Vila Velha, né, de 17 vereadores, a gente tem 12 vereadores novos, né, e uma mulher, que isso foi uma perda para o município, né, uma mulher, que ainda não representa o projeto que a gente defende, mas é apenas uma mulher. Antes a gente tinha 3 mulheres, salvo engano, na Câmara de Vila Velha. Então, a gente tem aí um desafio gigante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário que pode deixar um pouquinho de esperança para a gente, né? Como é a eleição da Camila em Vitória. De quando aí tu traz, né, da Camila eleita e de como que a gente pode aproveitar, né? No sentido de que a gente vai poder mostrar a nossa experiência ocupando o legislativo. A gente vai poder mostrar a experiência do PSOL, né, para poder justamente depois estar disputando. Mas a nossa tarefa não é só disputar as eleições, né? É esse processo que pós-eleição a gente está fazendo, que a gente começou. E aí dizer também que essa esperança vem das diversas candidaturas aí de mulheres negras, mulheres trans, né? A vereadora mais votada de BH é uma mulher trans negra, né? Então, assim, isso é extremamente significativo, né? A gente tem que saber também que esse novo, dentro da própria esquerda, é por uma esquerda radical, né? Porque quando a gente vê as candidaturas da esquerda, né? Mulheres negras, mulheres trans, né? Aí tá a radicalidade, né? Que coloca na ordem do dia a importância de se romper com toda essa estrutura desse sistema econômico racista, do patriarcado, né? Heteronormativo. Então, a gente, de alguma forma, também está dizendo o que a gente quer de novo nessa esquerda, né? Que é essa esquerda radical. Então, acho que é isso, assim. Queria deixar aqui, né, um recado, que essa é a nossa última atividade aberta, assim, do PSOL, né, no ano de 2020, mas que o diretório, junto com seus filiados e filiadas, estarão reunidos na próxima semana para pensar o nosso planejamento, dar continuidade aos planejamentos anteriores. Como eu disse, né, nossos passos não são de agora, né, o diretório está organizado em Vila Velha desde 2008, obviamente com seus percalços, né? Mas que a gente vai tentar e dar continuidade a um trabalho que já foi iniciado. E dizer que para 2021 a gente espera também estar aqui ocupando mais esse espaço das redes sociais, né? Então, assim, que é um espaço que a gente pouco ocupa. Será que é live demais? Será que não é? Mas também é o instrumento de comunicação que a gente tem. A gente precisa respeitar as mais de 170 mil mortes que a gente teve no nosso país. A gente não pode naturalizar isso. Vila Velha já está com mais de 80%, Vila Velha não, Espírito Santo, já está com mais de 80% de ocupação nos leitos. Então, galera, vamos ficar em casa, né? Vamos seguir ao máximo os cuidados de usar máscara, distanciamento, dentro das nossas possibilidades, porque a gente sabe que a gente está indo trabalhar, né? E aí vai para dentro de ônibus e tudo mais, mas o que a gente puder fazer para ficar em casa, a gente tem que ficar em casa nesse momento. Os números não estão baixos, não podemos naturalizar essa pandemia. E eu queria finalizar mais alguma coisa, Ailton? Posso finalizar por aqui? Só queria falar uma última coisinha, assim, em cima até da sua própria fala, só para lembrar que Leandra foi muito bem votada. Você falando das candidaturas das mulheres, né? Leandra, do nosso partido, foi muito bem votada, né? Então, isso é um dado que a gente tem que considerar daqui para frente. E também, assim, juntar duas coisas, uma que Camila fala e outra que você fala, sobre os desafios das pautas do próximo ano e sobre essa questão dos novos que ocuparam tanto a prefeitura, com o Arnaldinho, quanto a Câmara, né? Então, eu acho que nós vamos discutir isso no nosso planejamento, né? Mas eu acho que já está apontado um pouco, né, uma das direções que a gente tem que estar atento aí. Nós, mesmo não estando lá
na Câmara, nós devemos fazer oposição, a princípio, vamos fazer oposição, e aí a gente tem que estar atento, tem que ocupar esse espaço, né, para poder fazer uma oposição, digamos assim, com consistência, né? Então, assim, só para pontuar isso. No mais, agradeço a todas e todos que, de alguma forma, né, contribuíram, e as pessoas que estão aí nos assistindo também. Obrigado, valeu. E, mais uma vez, agradecer, Camila, você, Poliana, e ao nosso amigo Gustavo, que está lá no bastidor. Obrigado, gente. Valeu. Então, Ailton, para finalizar, vou finalizar agora com uma poesia, gente. Acho que é isso, né? A gente precisa de arte, né? A Camila falou isso e eu estudo trabalho, né? Assim, na minha pesquisa, e aí desse processo criativo, né? Que é o tempo todo podado nesse modus operandi do trabalho alienado. Então, que a poesia possa ser respiro, né? Numa semana tão difícil, em tempos tão difíceis. Eu separei aqui uma poesia de um livro que eu peguei hoje para poder ler e me dei de cara com ela e achei que tinha tudo a ver com esse momento, assim. É uma poesia da Conceição Evaristo, né? Que é uma escritora premiada com vários prêmios de literatura, infelizmente pouco reconhecida por muitas pessoas, mas que deveria ser muito conhecida, né? Que tem diversos clássicos mesmo, assim, Olhos d'Água, gente, se puder, leiam. E eu queria ler esse, que na verdade são poemas da recordação e outros movimentos. E aí eu vou fazer essa pequena leitura aí para a gente poder finalizar a noite de hoje. Em meio ao medo instalado e à necessária coragem, ensaiamos movimentos ancorados na recordação das proezas antigas de quem nos trouxe até aqui. E apesar das acontecências do banzo, seguimos. Nossos passos vêm de longe. Sonhamos para além das cercas. O nosso campo para semear é vasto. E ninguém, além de nós próprios, sabe que também inventamos a nossa terra prometida. É lá que realizamos a nossa semeadura. Em nossos acidentados campos, sabemos pisar sobre as planícies e sobre as colinas. A cada instante, os nossos antepassados nos vigiam e com eles aprendemos a atravessar os caminhos das pedras e das flores. É deles também o ensinamento de que as motivações das flores são muitas. Elas cabem no quarto da parturiente, assim como também são oferendas para quem cumpriu a derradeira viagem. Então, em meio a esse medo instalado, né, e a necessária coragem, a gente finaliza a noite de hoje, né, agradecer a participação de todo mundo, e a gente vai estar junto aí nas lutas, nas trincheiras da luta aí em Vila Velha, né, defendendo um projeto alternativo aqui para a nossa cidade, a essa velha política que se coloca como renovação. Então é isso, gente, muito obrigada por acompanhar a gente aí até o final, um abraço a todos.